Jesus é legal. O fã-clube é que estraga. Essa frase ela é muito dita por aí, tipo, repetida como se fosse uma piada, um meme. Muita gente acha legal ficar repetindo essa frase. Mas eu acho que ela tem um grande problema. E é isso que eu vou tentar falar aqui nesse vídeo. Recentemente a Bruna Marquezine, a atriz famosa, falou isso no podcast. Ela disse que frequenta células e que ela até gosta de Jesus. Jesus é um cara muito legal, super good vibes, mas o fã-clube é uma bosta. Falou exatamente isso. O fã-clube é que estraga, o fã-clube, no caso a igreja, é o que estraga. Veja, sobre esse tema, cara, eu tenho algumas coisas para falar, entre elas a minha história pessoal. Tá, a minha experiência. Então vamos lá. Primeiro, no que ela tá certa nessa afirmação? Ela tá completamente errada? Eu acho que não. Eu acho que ela só tá expressando de uma maneira diferente, ou talvez não conhece um outro lado da história, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas assim, existe sim uma parcela de cristãos que estragam a mensagem do Senhor. De cristãos que acabam por afastar as pessoas do reino de Deus. E isso tem na Bíblia, né? Jesus fala aos fariseus que eles não entram nos céus e eles ficam com a chave dos céus e não deixam ninguém mais entrar. Ou seja, sim, existem sim muitos cristãos que afastam as pessoas, ou falsos cristãos. Acho que a gente pode falar que na verdade são falsos cristãos e não cristãos verdadeiros, que afastam as pessoas de Deus, de Jesus, da mensagem, não pregam ela corretamente, distorcem a palavra do evangelho. Tem muitas igrejas por aí que são igrejas malucas, que a gente vê só loucura. Tem igreja que só fala em demônio o tempo todo. Tem igreja que prega um evangelho distorcido, um evangelho que não é o evangelho real, que conta mentiras ou que omite algumas verdades sobre a mensagem da cruz e de tudo mais. Existem muitos cristãos que são ligados a movimentos políticos e isso também estraga muito o cristianismo, estraga muito, deixa muitas pessoas longe do evangelho por causa disso. Existe também uma parcela de pessoas que são preconceituosas contra homossexuais, contra minorias, contra mulheres. Existem sim alguns falsos cristãos, pessoas que se dizem cristãos que são machistas, homofóbicos, enfim. Então, ela tem esse ponto. Existe sim uma parte do, entre aspas, fã-clube de Jesus que é prejudicial, que faz mal para a sociedade, para as pessoas, que afasta as pessoas, que deixa as pessoas de fora do reino. Nem elas entram e nem elas deixam as pessoas entrarem, significando que elas não se arrependem dos seus pecados, elas são apenas fariseus, são apenas religiosos, não estão entrando no reino dos céus porque não se converteram de verdade, são falsos cristãos e têm o poder de deixar as pessoas fora do reino também. Elas nem entram e nem deixam os outros entrarem porque não pregam o verdadeiro evangelho, não acolhem as pessoas diferentes, não acolhem os pecadores, que eles também são, todos nós somos pecadores, mas é isso que o farisaísmo, o falso cristianismo faz. Eles nem entram no reino dos céus, também não deixam que as pessoas entrem. Isso é um falso cristianismo. Mas é aí que tá, essa não é a igreja do Senhor. Isso é um falso cristianismo, que infelizmente existe e muita gente tem se afastado e muita gente evita o cristianismo, evita ouvir falar de Jesus por causa disso, evita frequentar uma igreja, tem preconceito contra a igreja por causa desse tipo de religiosos, sabe? Dá pra entender, mas não é a maioria. E é aí que entra o outro lado desse negócio. Eu não conheço a Bruna Marquezine, eu não sei o que é que ela vive na vida dela, certo? Só que esse tipo de frase de que Jesus é muito legal, mas o que estraga é o fã-clube, é uma frase muito dita por pessoas que, na verdade, não estão ouvindo um evangelho de renúncia de pecados, um evangelho que você tem que morrer para si mesmo, que você tem que abandonar a sua vida, você tem que abandonar pecado e tal. Então, eles tratam as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho como religiosos. Por quê? Porque o pecado deles é muito mais prazeroso do que renunciar às suas vontades. Então, eles taxam qualquer um que prega o evangelho verdadeiro como religioso, como radical, como o que quer que seja, porque a pessoa está pregando a verdade. Em 2 Timóteo 4, Paulo está falando para Timóteo, que era o seu filho na fé, uma coisa que define muito bem esse tipo de pessoa, e ele falou que esse tempo chegaria, e eu creio que esse tempo já chegou, e talvez já existia desde a época que Paulo escreveu isso. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão mais o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Então, hoje em dia, o que acontece é que existe um evangelho que é pregado, existem falsos cristãos também que
querem dizer que Jesus é muito legal e que a igreja não presta, que na real só estão vivendo o seu próprio evangelho, um evangelho personalizado, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho onde tudo é paz, onde tudo é amor, onde tudo é alegria e você tá tudo bem você viver com o seu pecado. E eu não tô falando isso julgando as pessoas, porque eu já fui essa pessoa. Lembra? No começo do vídeo eu falei que eu contaria um pouco da minha experiência pessoal e, cara, eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu vivi afastado da igreja. E quando eu voltei em 2020, eu tentei voltar a ler a Bíblia e tudo mais, mas eu fui pego por esse falso evangelho, onde nada é pecado, onde Jesus já fez tudo, então meio que tudo bem, eu posso viver como eu quiser, onde qualquer um que fala qualquer coisa para mim era um religioso, estava errado, então eu podia viver pecando, e eu vivi, sim, pecando, fazendo muita besteira. Não vou ficar falando aqui, porque eu não quero me expor, que talvez não interesse. Mas assim, eu fiz muita besteira durante esse período. Eu vivi como um não crente, fingindo que era um cristão, mas eu não era um cristão, cara. Porque eu não renunciava, eu não entendia as coisas direito. Eu simplesmente pensei, tá tudo certo, eu não vou ficar me envolvendo em religião, em religiosidade, que eu sei que, sabe, é uma distorção da palavra de Deus. Sim, Jesus morreu para nos libertar do pecado e hoje nós somos, sim, livres. Nós somos livres. Eu fiz um podcast falando um pouco sobre isso, mas, assim, é fato que nós somos livres. Agora, existe uma compreensão errada do que é ser livre, verdadeiramente livre pelo Evangelho de Jesus, pela graça de Deus. Muita gente acha que ser livre é, então tá tudo liberado, posso fazer o que eu quiser. Mas não é bem assim. Gálatas 5:13 fala, Paulo falando mais uma vez, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, certo? Então, assim, ok, nós somos livres, mas a gente não pode usar a liberdade que Cristo comprou, que Jesus morreu, sofreu para nos dar. Nós somos comprados com um alto preço da morte de Deus. Ter essa liberdade. Então agora a gente é livre, mas como que a gente vai usar essa liberdade? Fazendo o que a gente quer e usando ela para satisfazer os nossos desejos ruins e pecaminosos? Não, aqui Paulo fala que nós devemos usar para servir uns aos outros em amor. Mais na frente desse capítulo, ele fala sobre o que são esses desejos da natureza humana e também quais são os desejos do Espírito Santo que habita em nós. Eu não vou ler aqui, eu vou deixar que você busque e leia isso, porque acho que fica até melhor. Eu vou instigar você a ler a Bíblia. Gálatas 5, tá? Pode ler esse capítulo inteiro, que eu acho que é até melhor. Você lê inteiro, que aí você vai ter todo o contexto. Eu digo por experiência própria que muita gente usa essa coisa de que o fã-clube é uma porcaria e que Jesus é um cara muito good vibes e muito legal. Eu falo que isso tá errado porque eu passei, é aí que tá. E eu confesso isso, não tem um problema. Eu pequei, eu vivia assim. Jesus não é um cara good vibes. Jesus não é um hippie. Jesus não é um cara super legal que vai sempre passar a mão na sua cabeça. Ele te ama sim, só que amar não significa aceitar tudo. A nossa visão de amor pós-moderno, ela é muito diferente do que é a real expressão de amor, a bíblica. A real, sabe? É muito diferente. O amor por Jesus, o amor por Deus se manifesta através da obediência, fala a palavra de Deus. E Jesus não é um cara good vibes que vai aceitar tudo, muito pelo contrário, ele quer a sua morte, cara. Ele fala, não literal, né, mas ele fala, quem quiser me seguir, que morra para si mesmo, que pegue a sua cruz e que siga o meu caminho, sabe? E naquele tempo, muitas pessoas, quando ele falou essa mensagem, muitas pessoas acharam, nossa, as pregações desse cara são muito duras, eu não vou conseguir, porque é isso mesmo, é assim. Essa é a liberdade de Cristo, é a liberdade para o pecado, a liberdade, ele nos libertou do pecado para que vivamos para ele. E não tá tudo liberado, pessoal, podem ir lá e fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. É bem diferente, entendeu? Então assim, por experiência própria, eu posso dizer que esse pensamento ele tá muito errado, ele tá muito equivocado, ele é fruto de um pecado, ele é fruto da nossa ideia de um evangelho errado, de que nós, como Paulo fala, que nós sentimos coceiras, as pessoas sentem coceiras nos ouvidos porque não conseguem mais aguentar o evangelho verdadeiro, porque ele não é prazeroso, ele não é gostosinho de ouvir, ele não satisfaz a nossa natureza humana, pecadora, sabe? E muito pelo contrário, a escritura se cumpre, basicamente, tá bom? Eu acho que esse foi o vídeo. Talvez eu tô pensando em fazer mais vídeos desse tipo aqui. Comenta aí o que você achou, se é que alguém assiste esse canal. Eu tô pensando em fazer vídeos dessa forma aqui, para falar sobre, sei lá, acontecimentos, séries, filmes, coisas que acontecem, tudo à luz da Bíblia e à luz da fé. E é isso, espero que
que tenha sido útil pra alguém. Até o próximo aí. Tchau.